Gramática com Viviane Martins Avante, aula de hoje, tipos de textos. Texto expositivo. O texto expositivo ele é dividido em duas partes, que é texto expositivo informativo e expositivo argumentativo. E eu vou explicar para vocês a diferença, como você conseguir identificar em uma prova de concurso público, como você interpretar um texto, né, nessas duas modalidades. O texto expositivo, eu vou começar pela definição. Texto expositivo informativo. O nome já diz que é para informar, para explicar, para definir, é para passar informações, né? E dessa forma eu vou utilizar bastante a enumeração, né? Eu vou enumerar, eu vou ali passar, descrever as informações bem detalhadas, de forma minuciosa, para o meu locutor entender, tá? O receptor. Então, o que é preciso você entender, o que você vai se deparar no texto expositivo e informativo? Você vai se deparar que o autor ele vai ter a preocupação de transmitir somente a informação, né? Ele vai lhe transmitir a informação e, para isso, ele vai precisar fazer um levantamento de dados, de informações. Ele precisa realmente estar munido de conhecimento para que ele consiga ali transmitir a comunicação, a ideia. Então, muitas pessoas elas vão utilizar a linguagem, tá? Essa linguagem de texto expositivo e informativo é uma linguagem informal, tá? Então, o autor ele precisa se preocupar com o conteúdo ali, o que ele vai transmitir. Então, as pessoas elas vão ali transmitir ali um conhecimento, vai utilizar muito a comparação, né? Vai comparar para as pessoas ali entender ali aquela informação. Uma dica e uma informação relevante para quem busca essa temática é que o texto expositivo tem como, por exemplo, ali a receita, né? Tem ali a receita que você pode ali obter ali informações ali de que é algo que você precisa ali realizar. O texto expositivo, a pessoa ela vai ali se preocupar em levar informações, de orientar um público que precisa, né, dessa informação. Existem pessoas certas para aquele texto, para aquele discurso. As pessoas que vão aguardar o discurso, o diálogo, são pessoas que necessitam de informações, são pessoas que querem melhorar a sua saúde, né, de alguma forma. Então, vai ter ali as informações. Vai ter ali as informações ali relevante para o seu desenvolvimento. A bula de remédio, né, de medicamento, não tem essa intenção de argumentar, de defender tese, de ser a favor ou contra. Não tem.
não tem essas características, né? O manual de instrução, né? O manual ali de instrução também não tem esse real objetivo. Podemos dizer que é texto expositivo e informativo. É somente informar sobre determinado objeto, informar sobre determinado medicamento, é somente informar. Tá? Podemos também dar como exemplo o dicionário, tem ali o objetivo de informar ali o significado da palavra, tá? Qual o sentido. Então, expor ideia, expor conceito, mostrar, fazer o receptor perceber, fazer ele entender, fazer com que ele tenha uma reflexão, é o objetivo do texto expositivo e informativo. Volto a dizer que você pode se deparar na sua prova informativo, expositivo, expositivo, informativo, tem o mesmo significado, que é produzir um texto ou um discurso com a intenção de transmitir uma ideia, uma informação, né? Orientar alguém da necessidade de se cuidar, a necessidade da segurança pública ou a necessidade de alguém compreender a educação do trânsito. A real intenção da exposição, texto expositivo, informativo, é de fato informar, que pode ser polêmico ou não, né? É você conscientizar pessoas sobre determinado assunto, determinado tema, e muitas das vezes são temas também polêmicos, né? Então, há grande necessidade de orientar, por exemplo, falar sobre a inclusão social, falar sobre o preconceito, falar sobre o racismo, falar sobre violência doméstica, tanto mulher quanto homem, falar sobre a segurança pública da cidade, falar sobre projetos políticos nas escolas, falar sobre o bullying. Então, esses temas pode ser produzido um texto expositivo, expositivo informativo. Pode. Como também pode, nesses mesmos temas, eu posso também utilizar texto expositivo argumentativo. O que você precisa entender nessa matéria é que texto expositivo, ele vai ser dividido em duas partes: texto expositivo informativo e texto expositivo argumentativo. Texto expositivo informativo, quando você reúne várias informações e você transmite de forma didática, né? Você já cumpriu o seu papel, que é transmitir conhecimento. Ponto. A necessidade de você entender texto expositivo, informativo e argumentativo é porque a banca examinadora lá, ela vai colocar os dois ali. Você precisa ali compreender que tipo de texto que é. É informativo? É argumentativo? É um texto descritivo? É um texto narrativo? Quando você é capaz de compreender que o texto expositivo
você precisa, informativo, você precisa ali levar informações de forma clara, objetiva, de forma real, concreto, algo verdadeiro, porque você vai ter o compromisso de transmitir a mensagem. Você vai ter ali a responsabilidade social para levar para aquele povo uma conscientização sobre a saúde, sobre a segurança, uma conscientização sobre o trânsito. Então, é necessário, de fato, você pesquisar, ter como objeto de estudo esse tema. É você ali estudar qual é o tipo de conhecimento que você quer transmitir para aquelas pessoas. E o texto expositivo, ele vai ter entrevista, conferência, panfleto, reportagem, palestra, relatório, resumo, e vai ter um propósito. Agora eu falo de uma forma geral. Quando eu falo texto expositivo, eu falo de uma forma geral. Agora, e tem também a bula, manual de instrução, tem o dicionário. Então, quando eu falo texto expositivo, eu incluo texto expositivo informativo, texto expositivo argumentativo. E tem também artigo científico, seminários, resenha. É texto expositivo. Quando você se deparar com todos esses tópicos que eu mencionei, você sabe que não é texto descritivo, não é texto narrativo, e sim um texto expositivo. É para expor uma ideia, é para expor a sua ideia ali, é para expor a ideia do coletivo, da sociedade, de um grupo. Então, é importante você entender que é ali ideias. São ideias que são ali transmitidas em prol de um objetivo. E esse objetivo, você vai precisar de você se atentar para o melhor. Se atentar para o melhor, que é você entender qual é o seu público. Quem vai te esperar ali para você falar, dar o discurso. Quem são essas pessoas? O texto expositivo, informativo, você vai ali ter aquele compromisso com as pessoas. Vai ali levar informações. Qual é a característica marcante no texto expositivo e informativo? É o modo indicativo presente. Então, é algo da realidade. O que o povo vive, o que o povo enfrenta, as consequências, as causas,
qual é o tempo, qual é a hora, como que se manifesta determinada doença. É um alerta. É transmitir a informação para uma pessoa, para um grupo, uma pessoa ou um grupo que pede por orientações. Então, ali, eu não vou me preocupar em tese, sínteses, eu não vou me preocupar com ali se eu vou ser a favor, se eu vou ser contra. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo vai ser levar informações. Ponto. Para que serve, como utilizar, vai atingir em curto prazo, em longo prazo, como que é feito, como que é realizado ali o manuseio. É você explicar passo a passo para a pessoa atingir um alvo, um objetivo. Então, vai ter ali o passo a passo, as informações, e para isso você pode utilizar uma linguagem informal. Uma linguagem informal. O que você vai se preocupar é com a interação da população, da coletividade, daquele grupo. E quem são, volto novamente, o questionamento, quem são essas pessoas? Quem é o público? Qual é o objetivo da fala? A partir do objetivo, você consegue ali classificar qual é a forma do tipo de texto expositivo. Através de um olhar atento, você consegue ali identificar qual é o tipo de texto. Tem autores, né, que tipo de texto informativo, ele até dá a opinião dele, mas fica subentendido. Mas a marca mesmo do texto expositivo é ser imparcial, é ser neutro. O propósito real é levar a mensagem, a informação, levar o recado, é levar conhecimento sobre uma marca, sobre um produto, um alerta a respeito do que foi falado em uma determinada reunião. O propósito é esse. O autor não vai se preocupar em expor a sua argumentação. O problema vai estar ali. E ele vai transmitir a informação de forma neutra. Como utilizar, como proceder, como obter benefício, como ter prejuízo, caso não acatem as orientações. Então, são essas informações que você precisa entender. O que é um texto expositivo? É alguém que vai ali transmitir ali a informação. E esse texto expositivo você pode ver na TV,
na sua casa mesmo, através de um medicamento. Esses textos você consegue ali identificar. Até na revista você também consegue. Em livros. Também em livros. Mas vai ter essa marca. Sem nenhuma preocupação em argumentar. Porque é o perfil do texto expositivo e informativo. Você pode se deparar com enumerações, com dados, estatística, levantamento, comparações. Ele vai comparar, ele vai fazer tudo isso, mas não vai se preocupar em defender aquela ideia exposta, aquele assunto exposto. De maneira nenhuma ele vai querer expor. Pode até acontecer, mas vai ficar de forma ali implícita, vai ficar subentendido, porque a marca real do texto informativo é a neutralidade, é ser imparcial. Texto expositivo, informativo, ele vai informar ali, ele vai lhe passar as informações. Um panfleto, quem nunca se deparou ao sair e receber ali um panfleto que tem ali só as instruções, só as informações, é como chegar até a unidade para determinado curso, para determinada faculdade, duração do curso, valor do curso, muitas das vezes. O que tem nesse curso? Se ganha material didático, ou se paga o material didático, se paga a matrícula. É somente ali as instruções. Agora, quando se refere de propaganda, pode acontecer de transmitir ali uma argumentação. Tem que ser uma argumentação plausível. Por que a minha empresa é melhor? Por que a minha empresa merece mais clientes? Então você precisa entender que texto expositivo, ele precisa de ideia. E a ideia, não é? Que realmente faça sentido. Não é algo fútil. É algo que vai ajudar na melhoria de mais qualidade de vida, vai ajudar em um projeto de um concurso público, vai ajudar, enquanto ser humano, então o texto expositivo e informativo, ele vai ter sim a preocupação de levar o conhecimento para os lares, para você que está na rua, para você que está em casa, para você que é dona de casa que está com seus afazeres, para você que está em um curso. O propósito do discurso, texto expositivo e informativo, é te conscientizar. É a questão da melhoria, é a questão do avanço, é a questão da tecnologia, é questão de olhar para frente, é a questão de um futuro melhor. São conceitos que estão grudados
no tema texto expositivo informativo. É fazer você avançar com estratégia, com inteligência emocional, que você consegue evoluir de acordo com as recomendações do texto expositivo informativo. Você consegue ter um outro olhar para uma educação profissional, para uma educação no trânsito, com o outro, com a sua saúde, com a segurança das nossas crianças, com a inclusão social, principalmente nas escolas, a preocupação com a diversidade das crianças, diversidade culturais das crianças. Texto expositivo, informativo, ele vai informar. Ele vai obter o máximo de informação porque ele quer orientar bem. Esse é o seu propósito. Esse é a finalidade de um texto expositivo. É informar alguém, é explicar sobre algo, é definir. Ele não vai ter a preocupação se alguém vai ser a favor, se alguém vai ser contra o que ele vai expor, o que ele vai explicar, o que ele vai levar de conhecimento. Ele não vai ter essa preocupação. A avaliação não é essa para o texto expositivo e informativo. A avaliação é o conteúdo. O que ele vai levar de conteúdo? É algo que vai agregar? É algo que vai somar forças? Que vai ajudar uma sociedade, um indivíduo a ser melhor como cidadão? Então, o que é? A preocupação é outra, é a informação. É orientar sobre um perigo, né, a respeito da segurança pública, é orientar sobre diversos aspectos social, né? Vários aspectos que você vai ter de entendimento. Então, você ali, quando você sabe que é um discurso expositivo, informativo, você vai querer ali arrumar um lugar para você sentar, pegar a cadeira, você vai pegar ali um caderno, muitas das vezes, para você fazer as anotações, porque são orientações que vai te ajudar para o seu projeto de concurso público, para o seu projeto enquanto empreendedor, enquanto dono de uma empresa, que ali você precisa ali administrar um coletivo, um time. Então você precisa ali entender, né, que você precisa também de informação. Então, e essas informações expositivas, informativas, vai de alguma forma te ajudar na sua vida profissional. Você ganha quando você ouve um texto expositivo informativo. E você ganha quando você fala, né, um texto expositivo informativo. Então, é possível você identificar o texto expositivo e informativo através desses aspectos. Qual é a intenção mesmo do autor? Aqui o autor só passa informações básicas. Então, só informa, só diz o que precisa fazer. É um manual
é uma instrução, você já sabe que é um texto expositivo. Você pode também se deparar também com o termo texto expositivo explicativo, tá? Você pode também ter essa informação, tá? Tem texto expositivo informativo e você pode se deparar texto expositivo explicativo. Porque às vezes, porque eu geralmente quando eu faço as minhas aulas, os módulos, eu sempre explico que existem outras possibilidades de escrita para aquele determinado significado. Tem um significado, mas através desse significado tem vários modos de se escrever, de localizar um determinado objeto ou algo, né? Então, é por isso que eu deixo bem claro, porque acontece muito as pessoas na hora de fazer prova para concurso público, aí se depara com determinado termo, né, determinada palavra, e a pessoa diz, nossa, a banca examinadora não colocou no edital. Isso aí não foi tema, está fora do edital. Mas na verdade não está fora do edital. Na verdade, a banca examinadora ela vai utilizar vários recursos da língua portuguesa, recursos linguísticos. E isso é importante realmente a banca examinadora utilizar, porque ela precisa selecionar as pessoas que realmente estudaram. E pessoas que estudam de verdade, ela vai saber que aquele objeto ou algo, ele pode ter vários significados, né? Pode ter um objeto ali, um determinado objeto, ele pode ter várias palavras diferentes para definir aquele significado. Então, quando você se atenta à realidade do conteúdo programático do edital para concurso público, você consegue a sua aprovação em prova de concurso público. Agora, vamos falar sobre o texto expositivo, agora argumentativo. O texto expositivo argumentativo, ele tem a preocupação, agora já é diferente, tem a preocupação em defender a sua tese, tem a preocupação em dizer, de expor, de argumentar, de reafirmar, de ser contra ou favor, ele tem que se posicionar. Ele precisa se posicionar. E nesse posicionamento, ele precisa ali levar também informação. Tem pessoas que acham que não, o texto expositivo, argumentativo não precisa informar. Precisa se informar. Só que além de informar, ele precisa não se acovardar. Ele precisa se posicionar e dizer, eu sou a favor, eu sou contra, por esse motivo, por essa razão, por causa de provas, por causa de anexo, por causa de... Ele vai falar vários autores que têm ali o mesmo posicionamento. Ele vai defender ali a sua ideia, o que ele acredita, o que ele defende. Ele precisa deixar exposto, mas de forma argumentativa. E para isso, ele vai utilizar os recursos gramaticais, que são
a norma culta, a pontuação, a entonação de voz, o timbre da voz. Ele vai ali ter como noção a qualidade, a estética também daquela mensagem, daquele texto discursivo. Ele vai ali transmitir o seu posicionamento sobre o tema. E agora eu vou falar algo para vocês que agora de uma forma global, de uma forma geral, o texto expositivo, ele precisa ali informar. Ele precisa ali ter um objetivo. Então, texto expositivo, ele vai expor, independente de ser informativo ou argumentativo. O texto, ele vai precisar ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual é a conclusão que se tem? Precisa ter, independente de qual é o tipo de texto. Se é um texto expositivo, informativo, argumentativo, precisa ter de introdução, uma argumentação e a conclusão. Imagine alguém iniciar algo vai lá só com a introdução. Cadê o desenvolvimento? E a conclusão? E quem vai entender? E o público que espera o emissor? Vai cruzar os braços e vai dizer: eu perdi tempo. Então, por isso, texto expositivo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ah, mas é uma receita, mas é uma bula, mas precisa ter. E o leitor, como que fica? E quem ouve, como que vai entender? Agora, o texto expositivo, argumentativo, ele precisa sim realmente argumentar, falar ali qual é o conteúdo, o que estudou, né? E para isso você vai observar muitos textos expositivos, argumentativos nas escolas, nas faculdades. Você vai se deparar muito, através também de uma palestra. Você vai se deparar também, principalmente, reuniões empresariais, agrupamentos de pessoas para fazer determinado discurso, conferência, seminário, você também vai se deparar, tá? O seminário. Também através de textos científicos, vários artigos. É texto expositivo, argumentativo. Você precisa ali defender ali por que você está ali na frente, qual é o motivo de você levar conhecimento, qual é a sua tese, qual é a sua real intenção ali para falar para aquele público. É importante você entender que o texto expositivo, argumentativo, é ausente da sua opinião. Você não pode dar a sua opinião. Você vai ali, você vai argumentar. Argumentar. A terceira pessoa é você levar a real necessidade de se falar sobre um tema. Porque
tocar nesse assunto? Por que abordar esse fato? O que vai agregar para o coletivo? Então, quando você pensa dessa forma, você ali transmite um texto expositivo, argumentativo. É claro, vai se preocupar com o vocabulário, vai se preocupar com a voz, vai se preocupar em se colocar no lugar do outro, porque o outro vai vir distante, né? Vai ter pessoas que vai vir no Rio de Janeiro, ou de São Paulo, outros talvez Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e assim por diante, Amazonas. Então você vai ter essa preocupação, que a pessoa ela vai te ouvir. Então você vai levar ali o conhecimento para aquele povo, porque aquelas pessoas que vão te ouvir, o seu tema é o objeto de estudo deles. Então, quando você se coloca no lugar do outro, fica uma forma leve, né, de você ali transmitir uma mensagem de forma séria para o público. O público, eles ali vão precisar de conhecimento. E esse conhecimento você leva. Você não vai ter juízo próprio. Vamos agora ao significado da palavra juízo próprio, que significa a própria opinião, ao próprio conselho. O que você precisa compreender, né, no que se refere a texto expositivo, argumentativo, é que você vai ali levar um texto objetivo, um texto claro, sem rodeio, direto ao ponto, e que vai ser produtivo, né? Vai ser produtivo também para um povo que precisa ali de informações. Você vai defender as suas ideias. As suas ideias são claras? Então você vai precisar defender. O público entendeu. Se o público entendeu, ele vai precisar de você ali transmitir a informação de uma maneira que todos ali sejam beneficiadas. Todas as pessoas ali vão ali levar conhecimento. Vai aprender algo. Não é só algo informativo, ele vai aprender de fato, vai levar para a vida, vai ajudar em um concurso público, vai ajudar a desenvolver, tocar a empresa, vai ajudar no desenvolvimento pessoal ou interpessoal de alguém. Ali é um texto argumentativo e, por essa razão, tem a intenção de convencer, persuadir uma pessoa ou um grupo. E para isso, você não consegue defender se as suas ideias são claras. Como que você vai defender se você não levar, de fato, conteúdo? Não adianta ter ideia clara, mas não levar pouco ali conteúdo. Então, tudo que você precisa é você realmente, de fato, dominar um assunto para que você consiga ali transmitir a sua mensagem, né? Conseguir atingir o seu objetivo, que é levar conhecimento para uma pessoa que está ali, que precisa muito de um conhecimento, que precisa muito para o seu projeto de concurso público, para a sua empresa.
Então, texto expositivo argumentativo, eu preciso me posicionar. Eu sou contra, eu sou a favor. Por esse motivo, por essa razão. Então, é de suma importância você compreender essa mensagem no livro, em uma palestra, em um relatório, um resumo. É muito importante, sim, defender, apresentar ali dados. Quais são os dados ali que você vai precisar apresentar? Sobre o tema. Você vai levar um tema, e esse tema você precisa ali reforçar, você precisa reafirmar, você precisa ali levar consistência, tem que ter consistência. Não é só levar um assunto e pronto, né? Você precisa de algo que vai reforçar o que você defende, o que você deixa claro já desde a introdução. E o texto expositivo, ele vai ter ali a marca do verbo ser, o predicativo do sujeito e também o complemento direto. O complemento direto é justamente para ficar sem rodeio. Então, porque se é de forma direta, sem rodeio, é porque o texto informativo, ele tem essa essência. Se alguém quer informar, é porque a pessoa quer que o outro entenda. E se você tem esse objetivo, nada melhor realmente de você utilizar essa regra que é o complemento direto, ser direto. Porque quando se fala em rodeio, um complemento indireto, dificulta a comunicação. E aqui é texto expositivo. A intenção é entender, é compreender um determinado objeto de estudo. E cada um tem a sua finalidade para cada ofício. É importante você compreender que você precisa ir direto ao ponto, de acordo com a sua temática, de acordo com o tema que você escolheu. Você quer atingir um objetivo. O objetivo é o aprendizado em curto prazo. Então, você vai caprichar ali de uma forma didática, de uma forma minuciosa, detalhada, para que o seu público consiga entender o que você quer transmitir. De uma forma clara e objetiva. Texto expositivo argumentativo, ele vai defender um posicionamento, uma opinião, com embasamento no tema, na tese. Então, é importante você entender que defender um posicionamento, uma opinião, é você ali transmitir o seu posicionamento sem você ali dizer em primeira pessoa. Você vai defender sim um posicionamento, uma ideia, é quando você diz eu sou contra, eu sou a favor. E essa argumentação tem que estar ligada com o pensamento do grupo na sociedade. Porque na sociedade é assim, tem um grupo que é a favor e tem um grupo que é contra. E qual é o motivo? Então, você vai
escolher qual é o grupo que você vai se posicionar, se você é contra, se é a favor, e você vai expor o seu motivo de acordo com o que você ali estudou, de acordo com o seu conteúdo, de acordo com o seu conhecimento. Você vai dizer qual é o motivo de você ali ser contra ou a favor. Você vai ali transmitir que você não é somente assim, eu sou a favor. Você precisa explicar o que levou você a ter esse posicionamento. Então você vai ali desenvolver o texto, vai explicar e vai ali no final concluir. Mas vai ter pessoa que vai dizer, mas como saber se o texto é expositivo e explicativo e o texto expositivo argumentativo? Porque se o texto expositivo argumentativo também tem que explicar. Sim, você precisa explicar de forma minuciosa, detalhada, ali, mas você precisa realmente explicar. Por quê? Significa ali que você vai ali ter a progressão temática. A progressão temática é importante. É você ali progredir ali o seu texto. É ter sequência. Progressão temática, você não consegue ali transmitir uma ideia, como que a pessoa vai entender? Então você precisa explicar. Quando você explica, é que você consegue ali entender se o texto é expositivo e informativo ou se o texto é expositivo argumentativo. Por quê? No texto expositivo argumentativo, a marca é a argumentação. A preocupação é argumentar. O informativo não. Então você entende que o texto expositivo argumentativo vai ter informação sim, porque ele precisa expor ideias, pensamentos. Ele vai ter também a explicação ali do fato. E ele vai ter também a tese. Vai precisar da tese, vai precisar ali de argumentar a ideia. Ele tem uma ideia, então precisa ali argumentar. Vai precisar de sínteses. Vai precisar também de você ali transmitir os dados, os fatos. Quando você leva todas essas informações, você vai construir um texto expositivo argumentativo. Você precisa ali levar ali uma informação clara, objetiva, informações suficientes para ali melhorar o desenvolvimento educacional de alguém, de um grupo. Você precisa fazer com que a pessoa faça uma reflexão, faça perceber. É um texto que tem a real intenção mudar comportamentos, mudar ideias. E vai ter, esse texto é um texto de análise, né? Quem vai produzir precisa analisar e quem vai ler também precisa analisar e muito para ocorrer ali o objetivo. O objetivo, o fim. O texto expositivo, de uma forma geral,
ele precisa ter também o verbo ter. Eu falei o verbo ser e tem também o verbo ter. Então, é de suma importância esse entendimento de que o texto ele precisa ali ter uma finalidade, né? Precisa ter uma finalidade. Por exemplo, ali o texto, uma reportagem, por exemplo, é um texto expositivo. Ele tem a intenção de informar. Ali, o jornalista, ele recebe informação de uma instituição educacional ou de segurança pública. Ele recebe várias informações e o jornalista ele fica lá na rua com seu microfone, com as suas câmeras e ele precisa de dados. Ele não pode falar, vou falar o que me disseram. Eu acho, o achismo. Me falaram no telefone sem fio e aí eu vou produzir. Eu vou reproduzir. Eu vou ali levar a informação. Não é dessa forma. O jornalista, ele vai ali apurar os fatos. Ele tem um compromisso com a emissora que trabalha, com o público que vai ali receber a informação e com isso ele tem um respeito e ele vai realmente ali buscar a informação certa, o que é verídico, o que é real, o que é concreto. E para isso ele vai recorrer aos órgãos públicos, vai recorrer a cidadão comum. Ele vai recolher dados antes de falar. E isso é importante. Então, você pode identificar que é uma reportagem que quer levar informação. Ele não vai, por exemplo, um jornalista e vai, gente, eu vou me posicionar e vai. Ele vai, né? Apresentador é uma forma, jornalista é outra. O jornalista, ele precisa ficar ali neutro perante ali a informação. Então, ele vai para a rua, ele vai fazer ali o jornalismo policial, muitas das vezes. Ele vai estar ali diante um público, a sociedade, a população. Ele vai sentir o calor humano. Ele vai escrever exatamente o que aconteceu, o que houve ali no presente, ele vai escrever. Acontece nesse exato momento. Então, ele vai relatar os fatos. É um texto expositivo e informativo. Agora, um apresentador que muitas das vezes ele tem um posicionamento, ele defende esse posicionamento, ele defende a ideia que ele falou no microfone. Então ele vai construir um texto expositivo argumentativo. Entenderam a diferença? Texto expositivo informativo e texto expositivo argumentativo. Um vai ter a preocupação de levar a informação e o outro vai ter a preocupação de levar a informação e argumentar. Porque tem um público que precisa desse discurso. Então, observem que para cada ocasião tem um tipo de texto. Um texto descritivo, narrativo,
expositivo, que é o nosso tema aqui hoje, o nosso módulo. Gente, aula maravilhosa, mas já vamos encerrar esse módulo que você precisa estudar para concurso público, porque você viu lá no edital e tem lá tipos de textos e tem o nosso módulo